Seja bem-vindo ao LecCast número 20. Hoje nós vamos falar de compliance em proteção de dados. E eu estou muito feliz hoje que finalmente eu recebi aqui na LEC a Alessandra Gonçalves, que é uma das fundadoras da LEC e também é sócia do escritório GCAA. Ale, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e parabenizo pelo show, né, que está sendo esse finalmente, esse né, Ale? A gente já está tentando falar há bastante tempo e felizmente agora deu certo. Estou aqui também com a Thay Show, que é especialista em proteção de dados e também é sócia da Ale no escritório GCAA. Obrigado, Thay, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, honrada de estar aqui nesse programa hoje. Que legal. Gente, a gente vai conversar, um bate-papo descontraído. É muito importante a gente falar desse assunto de compliance em proteção de dados e até contar um pouquinho do histórico das nossas outras conversas sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade de falar com a Camila Gimenez já sobre LGPD, a gente falou mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados mesmo, tem um episódio inteiro dedicado a isso. E depois eu conversei com o Luciano Malari e nós falamos de LGPD na prática. O que foi muito legal? Nessa segunda conversa com o Luciano Malari, ele tocou num ponto importante. Ele falou assim, Márcio, eu estou percebendo que muitas empresas estão tratando esse assunto como projeto, ao invés de tratá-lo como programa. E isso pode parecer uma questão sutil, mas na verdade não é, porque afinal de contas um projeto tem começo, meio e fim, ele termina e ali acabou, né? E essa é uma ilusão que algumas empresas estão vivendo, na medida em que a gente sabe que não é bem assim, e é por isso que a gente falou de programa. E faz todo sentido que seja assim, inclusive traçando um paralelo com o programa de compliance, que a gente conhece super bem, nossa audiência já está até mais familiarizado. Então a ideia desse nosso episódio aqui hoje é a gente tentar contextualizar esse cenário e falar desse cenário em um ambiente de programa de proteção de dados, né? A gente pensar como que a empresa vai gerir esse trabalho todo e não simplesmente pensar num momento de adequação. É claro que ele é super importante, ele é urgente, mas a gente vai ter uma longa vida para tratar esses dados daqui para frente. Então é muito importante que a gente possa falar disso hoje, tentar traçar um paralelo com o programa de compliance e explicar para a nossa audiência como que vai ser essa gestão daqui em diante. Eu queria começar falando como a gente sempre começa, quando a gente fala de compliance, que é do suporte da alta administração. A Lei já conhece esse tema super bem e eu queria que você abordasse, Ale, esse tema sobre o aspecto de proteção de dados. Como que a alta administração pode ter uma influência positiva, uma participação realmente ativa nesse momento de adequação e depois na gestão desse programa de proteção de dados? Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que está perfeita essa sua abordagem, porque eu também vejo como programa de compliance, desde que a gente começou, né, a estudar o assunto com a legislação europeia e depois a legislação brasileira, porque é um programa da empresa, né? Como foi colocado, não é apenas um projeto, é um programa e um programa de compliance, de conformidade da empresa como um todo. E como qualquer programa de compliance dentro da empresa, o que eu preciso? Que a alta liderança apoie esse programa, porque senão ele não vai funcionar. É simples assim, né? Claro. A gente sempre diz, você precisa de dinheiro para fazer o programa funcionar, então a alta liderança que vai te disponibilizar dinheiro, você precisa de recursos e mais do que isso, você precisa de um engajamento. E quando a gente fala do apoio da alta liderança, é no sentido de que a liderança mostre que aquele programa é relevante, que aquele programa é de todos. Então, assim, não tem como escapar. O programa de proteção de dados, ele se inicia com o apoio da alta liderança. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que convencer. Tem alguns casos em que a alta liderança já está convencida, porque os seus clientes estão demandando que a empresa tenha um programa de proteção de dados, estão pedindo que a empresa comprove. Então, talvez a alta liderança já está percebendo que pode perder negócios. Isso já está acontecendo nesse momento no Brasil, mesmo sem a lei em vigor. Mas, em alguns casos, talvez o profissional ou de compliance, ou jurídico, ou aquele profissional já, o encarregado de dados, aquele que vai assumir o programa dentro da empresa, ele talvez tenha uma necessidade de um convencimento, né? Claro. Mas é muito importante que esse trabalho seja feito, ou seja, que se comece da alta liderança. Não, você tocou num ponto interessante desde logo, né? Alguém vai ter que fazer esse trabalho de convencimento. Eu queria perguntar para Thay justamente isso. Quem é o dono desse programa e quem que vai ter que fazer esse trabalho de, no primeiro momento, chegar na alta administração, bater na porta e falar, eu preciso de orçamento, preciso de pessoas. Quem que é essa pessoa aí? É interessante você ter feito essa pergunta, porque na prática a gente vê dentro das empresas, né, aquela história do ping-pong, mas na verdade, olha, toma que o filho é seu. E a gente sabe que normalmente tartaruga sem dono acaba escapando, não é isso? Então, nesse sentido, foi até interessante que a Lei começou a falar isso, e eu até comecei a rir, mas porque no fundo, às vezes, né, a gente tem que usar o terror, né? Sim. E aí, em algumas empresas, de fato, na hora que você faz aquela apresentação em PowerPoint, você precisa falar, olha, já tem empresa que efetivamente está sendo multada
lá na Europa e as multas de fato não têm sido baixas. Claro. Como na verdade aqui no Brasil a gente não tem uma gradação, né, dessa penalidade pecuniária, então na verdade a gente tem que usar mesmo o que está na lei. Então, primeiro ponto, acho que uma das formas que a gente tem de engajar também, ter o suporte da alta liderança, às vezes usar um pouco dessa tática do terror. Falado isso, o que acontece? Esse programa, na verdade, ele não tem um único dono, né? Ele é um tema multidisciplinar, porque a gente tem que fazer um olhar para dentro da empresa e entender o que eu tenho que melhorar ali dentro da segurança da informação, por exemplo. Mas eu também preciso ter uma habilidade para construir as políticas e aí ter uma governança sobre isso. E, obviamente, tem todo um conhecimento jurídico, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma nova legislação. Então, qual que é o ponto? Uma vez que eu tenho o engajamento, né, e o suporte da alta liderança, eu vou ter que, sim, contar com um time multidisciplinar. E aí, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, a gente vai ter diferentes focal points, né? Eu vou ter diferentes pessoas liderando determinados fluxos de processo para poder efetivamente fazer uma implantação. Mas, como eu falei da história da tartaruga, é sempre bom ter um sponsor. Quem que é o sponsor? Aquele que vai fazer a gestão de todo o budget, né, que a liderança vai disponibilizar para a empresa para que ela possa fazer efetivamente a implantação. E mais do que isso, né, ele é o grande maestro, porque no fundo alguém vai ter que gerir, né, esse programa na hora da implantação. E o interessante é que no começo, quando você falou do gancho, né, do projeto e do programa, isso é muito comum nas empresas americanas, né? Eles falam, vamos fazer esse projeto de implantação. Mas o fato é que, quando você termina esse projeto, na hora que faz essa colocação, você precisa dar sequência ao programa. Então, se você não pensa desde o início em montar esse programa e aí, obviamente, dar sequência, você, obviamente, não vai ter também engajamento de todas as pessoas ali que estão envolvidas. Então, sendo mais sucinta na resposta, todos claro. Os colaboradores dentro da empresa, eles têm a obrigação de observar a privacidade e aí zelar para que a proteção seja feita. Eu acho que, só para claro, comentar, essa questão do grupo multidisciplinar que a Thay colocou é super relevante, porque além daquelas áreas óbvias que a gente já sabe que precisam participar desse projeto, porque inicialmente vai ser um projeto, né, para se tornar esse programa, jurídico, RH, porque eu lido muito com dados de empregados, TI, porque tem a questão toda da segurança de informação, compliance, tem toda a questão mesmo da estruturação do programa. Eu acho altamente recomendável já trazer as áreas que vão ter um maior impacto claro. Por conta desse programa, principalmente comercial e marketing, porque seria até unfair, eu preparo todo um programa, crio toda uma nova estrutura, e aí eu chego para você, Kalai, que é da área de vendas, e falo assim, então, a partir de amanhã, Kalai, você só vai poder prospectar cliente assim, ou você vai se matar, ou você vai me matar. Assim, não vai ter muita outra opção. É contraproducente para a empresa. É contraproducente, né? Exatamente. Claro. Então, no momento que você já traz essas áreas para esse grupo multidisciplinar e já deixe claro que esse é um programa da empresa, até porque essas pessoas, elas são super criativas da área comercial e de marketing. Eles já podem começar a pensar durante o projeto qual que seriam as novas formas que eles poderiam utilizar após a implementação do programa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava lembrando agora, eu vi um meme esses dias, não sei se vocês viram isso, mas é genial. Noé, assim, na frente da arca, e o jurídico é um elefante, o TI é um pinguim, e aí tem um elefante com cabeça de pinguim pequenininho, o filhote, que é o DPO. e ele tá falando, mas que é isso? Que diabos é isso? É a frase. Eu achei genial, porque realmente é multidisciplinar. A gente tem que aceitar que é multidisciplinar. Eu acho que quanto antes o profissional que for esse focal point tiver essa convicção, mais cedo ele vai evitar alguns erros óbvios, como esse, por exemplo, de determinar coisas inexequíveis ali por áreas de marketing ou de vendas que tem talvez um impacto super importante. Partindo para um próximo pilar, né, como nós tratamos no programa de compliance, eu queria que a Thay enfrentasse a questão da avaliação de riscos, porque no final das contas, ao fazer esse programa, fazer essa adequação, você vai gerir os riscos de ter uma violação às suas obrigações, os seus compromissos com tratamento de dados pessoais. O que você pode recomendar com relação à avaliação de riscos? Eu acho que o ponto central, né, para a gente poder fazer essa avaliação é primeiro fazer o entendimento da jornada de dados, né? E aí todo mundo fala, vamos mapear o risco, vamos fazer um gap analysis, vamos fazer, né, um mapeamento da jornada de dados. Mas o que é isso efetivamente, né? Aí ontem eu me deparei que agora tá todo mundo, né, com a história do coronavírus, né? E aí eu fui lá na farmácia que eu tinha que comprar, né, a máscara, porque alguém me recomendou usar a máscara e comprar álcool gel.
Não obstante o fato que eu não encontrei, porque acabou, né, no estoque lá da farmácia, o fato é que eu aproveitei para comprar um remedinho, né? A gente sempre aproveita. Enfim, eu adoro remédio. E aí, qual que foi o ponto? Quando eu chego lá no caixa, né, para pagar o remédio, acho que a primeira coisa que a atendente do caixa faz, não é novidade, né? Acho que todo mundo que frequenta a farmácia sabe. O que ele nos pede? CPF. Aí a questão é, hoje a gente está tão no automático em fornecer o CPF que a gente de fato não questiona. Mas vamos pensar então nesse fluxo. Quando a farmácia pega o seu CPF, ela já acessa um banco de dados e aí, milagrosamente, ela já tem alguns dados meus. Inclusive, ela sabe qual plano de saúde que eu sou vinculada. Porque em algum dado momento, ou o plano de saúde trocou essa informação com a farmácia, ou de fato a farmácia coletou essa informação. Porque um segundo ponto que eles sempre perguntam é, você tem plano de saúde? Sim, sim. E aí a gente começa a se questionar por que ele pega essas informações e efetivamente o que ele está fazendo. Com relação ao plano de saúde, é muito simples. Às vezes eu posso ter um programa preventivo e aí obviamente ter o desconto, né, referente àquele medicamento. Porém, ele faz também o compartilhamento dessas informações com a distribuidora lá do medicamento. Veja que aquele que fez a coleta original foi a farmácia, certo? Perfeito. Então, quando eu falo que tem que entender qual que é a jornada e mapeamento desses dados, a empresa ela precisa começar a entender, desde o momento que eu coletei, por onde que, na verdade, essas informações tramitam. Então, num primeiro momento, ela tramitou com o atendente do caixa que me forneceu um medicamento. Porque aí ela printa aquela informação, né, que é um boletinho, para você entregar lá no caixa. Para obter o desconto. Exatamente. Aí, quando você vai lá no caixa, você fornece as informações, ela te pergunta se você tem plano de saúde, é um segundo momento que ele está coletando esses dados. Eu, que sou o titular desses dados, eu já saí da farmácia. Mas a questão é, o que ele está fazendo com aquela informação? Se ele compartilha esse dado, por exemplo, com a fabricante do medicamento ou com a distribuidora do medicamento, na verdade ele está fazendo um compartilhamento. Se eventualmente lá na distribuidora, por exemplo, acontece, né, uma falha de segurança e essas informações elas são indevidamente, né, disponibilizadas aí no mercado, eu como titular com base na LGPD, eu posso pedir uma indenização, que é normal, que é uma coisa que eu já teria com base no CDC. Qual que é o ponto? A responsabilidade por essa divulgação indevida não é só da distribuidora de medicamento, é da farmácia também. Então, quando eu estou falando eventualmente do controle de riscos, é que às vezes eu tenho o trânsito dessas informações entre as pessoas que colaboram dentro da mesma empresa, e aí o ponto é, será que é necessário coletar aquelas informações? Para qual propósito você está fazendo a utilização? Se eu estou acessando uma farmácia para comprar um medicamento, então, teoricamente, o que é? É para ele fornecer aquele medicamento para mim. Mas a partir do momento que ele usa essas informações e passa para um terceiro, para que um terceiro ele possa, por exemplo, fazer um data analytics em cima disso, teoricamente ele teria que ter pegado minha autorização para poder fazer esse uso. Claro. Segundo, existe uma exposição, né, de todo um trabalho de divulgação que pode acontecer, né, por esse uso indevido, de que essa empresa, a farmácia, ela pode ser a vir responsabilizada. Então, primeiro ponto, quando eu falo de jornada, é todo esse caminhar. Então, desde o momento que eu coletei, o que eu estou fazendo, para qual propósito efetivamente eu estou utilizando, né, e com quem de fato eu estou compartilhando. Segundo, eu preciso entender se todas as salvaguardas que eu coloquei, né, dentro dessa minha empresa, elas também vão ser observadas para aquele terceiro com quem eu estou compartilhando. Por quê? Claro. Porque hoje eu tenho uma responsabilidade solidária. Então, a partir do momento que eu faço todo esse mapeamento, entendo a jornada de dados, dali que eu vou ter um desenho de como é o fluxo, né, de negócio e o mapeamento disso. Em cima disso, eu vou ter que criar, então, a gestão. Então, provavelmente, eu vou ter que ter ferramentas, e aí não necessariamente estou falando de ferramentas tecnológicas ou manuais, mas, na verdade, alguma ferramenta que, a partir do momento que eu tenho uma situação de quebra de algum direito da LGPD, eu tenho a capacidade de me comunicar com o titular de dados e dizer exatamente o que aconteceu com o dado dele. Claro. Então, isso entra na parte de controles. Sim. Então, existem os pontos em que eu preciso criar uma área específica que tenha também um poder sobre essas informações e possa entender, né, todo esse trânsito
desses dados. Legal. Né? A gente vai falar do controle também, uma Claro. pergunta que eu quero te fazer um pouco mais adiante, mas só para a gente então sintetizar, ficar mais claro para o nosso ouvinte de forma objetiva, a avaliação de risco vai ser muito própria de cada empresa. Né? Pelo que eu pude extrair da sua explicação, vai ter gente com um cenário super simples e vai ter gente com um cenário super complexo, com compartilhamento desses dados, às vezes dados sensíveis quando a gente fala em saúde, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, assim, e até porque, assim, eu posso, às vezes, ter um conglomerado, né, um grupo de empresas muito grandes, e aí eu posso ter compartilhamento dessas informações intragrupo. Dentro do grupo, exatamente. Verdade. Como é que eu trato isso, né? Verdade. Então, toda a tônica, né, e assim, o ponto que eu quero deixar aqui de recado não tem uma metodologia que é igual para todo mundo. Isso é muito importante, porque tem muita gente procurando uma fórmula mágica aí que vai livrar ele desse problema e não é assim, né? Não é assim. E aí outro dia eu tava num cliente, ele veio com uma história falando para mim que ele comprou um pacote, né, de implantação da GDPR de uma empresa britânica. Bom, primeiro, não vai servir pra gente, porque a gente está falando de LGPD, e mais do que isso, a gente está falando de 20 anos de CDC também. Então, tem toda uma questão aí de evolução dos direitos dos consumidores, que hoje, né, nessa legislação específica, é tratada como titular de dados. Segundo, que o fato de você trazer, né, um pacote fechado não quer dizer que ele vai se adaptar para aquele mercado específico. Então, de fato, não tem uma fórmula, né? A gente vai ter que customizar algo que seja fit para o tamanho daquela empresa, fit para aquele mercado, e aí fazer justamente essa análise. Entendi. E muito bem, né? Avaliamos os riscos. Normalmente a gente parte para a redação de políticas. Nesse caso, vai haver também políticas específicas de tratamento de dados, correto? Vai, corretíssimo. Então, assim, até fazendo um parâmetro, né, com código de conduta, que hoje a gente tem isso em programas de compliance, né, instituído nas empresas, a gente vai ter que ter uma política de privacidade. Até para a gente demonstrar, primeiro, quais os tipos de informações que a empresa de fato coleta, em quais situações que a gente vai tratar dado, como é que a gente vai fazer o tratamento e essa relação, né, com o titular do dado, e aí não importa se a gente está falando de um cliente, né, pessoa física, ou efetivamente de um empregado. Isso é muito importante, né? Exatamente. Ressaltar. As pessoas às vezes esquecem disso. Eu não tenho dados de clientes aqui, ou eu tenho muito poucos dados, isso não é um problema meu, mas eu tenho centenas de colaboradores que trabalham. Exatamente. Então, e ele é um titular do dado. Sem então, dúvida. isso vai ter que estar dentro da política. Dentro da política, eu vou também ter uma série de procedimentos que eu vou ter que seguir. Então, a partir do momento que acontece um vazamento, como eu tenho que fazer isso, quem eu tenho que contactar, qual que é a minha relação com o encarregado. Então, isso são pontos que a gente vai ter nessa política. Só que tem outras políticas que a gente vai ter que revisar ao longo do tempo, e uma boa parte das empresas, né, de tamanho grande tem. Então, por exemplo, a gente está falando de uma política de retenção de dados, né? E aí, para aquelas empresas de mercado regulado, é um pouco difícil, porque na verdade a gente tem regras, né, diferentes. Então, por exemplo, dentro do mercado da saúde, quando a gente pensa, a gente fala, por exemplo, do prontuário médico. Né? Então, tecnicamente, pela LGPD, o paciente ele poderia pedir para excluir o prontuário médico. Só que eu tenho uma norma da CFM que me obriga a guardar por 20 anos. Então, assim, qual que prevalece? Então, a regulação específica prevalece. Então, toda essa política de retenção ela é importante. Por quê? Porque é ela que também vai ser utilizada para explicar para o titular de dado o porquê que naquele momento eu não posso excluir. Claro. E qual que é o motivo de eu manter esses dados. Terceiro, eu vou ter uma política de incidente de privacidade. Então, quando eu falo de incidente, aí sim, eu estou falando de segurança da informação. Então, quando acontece esse tipo de incidente, quais são os planos que eu vou adotar para, primeiro, fazer o stop do vazamento e, segundo, para remediar aquele problema, né? E que nível de comunicação que eu vou manter com o titular do dado. Então, as políticas, óbvio que vão variar dependendo de empresa para empresa, né? Mas todas aquelas que de alguma forma tenham dentro do seu conteúdo questão de dado pessoal, elas vão ter que ser revisadas e adaptadas. Então, isso é importante até pontuar aqui. Sem dúvida. Inclusive a política de segurança de informação, né? Isso. Com o trabalho até de mapeamento, de avaliação de riscos e todo esse fluxo de dados, né, tratamento de dados dentro da empresa, a gente
acaba se deparando com várias situações em que a política de segurança de informação ou todo o programa de segurança de informação da empresa tem que ser melhorado. Acho que um ponto interessante também, Kalai, para complementar, é a questão do treinamento. Treinamento e comunicação, quer dizer, não basta só, obviamente, né, como num programa de compliance, você ter políticas. Essas políticas precisam ser comunicadas, as pessoas precisam treinadas a respeito dessas políticas. Saber que existe, né? Não adianta você criar a política mais bonita do mundo se as pessoas não souberem. Não, e entender o conteúdo, né? Entender o conteúdo dessas políticas. Muito bem. Ale, eu queria te perguntar agora sobre uma questão que vai ter, eu acredito que vai ter um papel importante aí nesse novo cenário, que é o que a gente chama de gestão de terceiros no programa de compliance. Eu acho que é importante a gente esclarecer primeiro como que gestão de terceiros, o que a gente quer dizer com gestão de terceiros num universo de proteção de dados, porque é um pouco diferente. Né? Então eu queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte o que você encara como gestão de terceiros nesse universo. Quem são os terceiros, separar isso dos titulares dos dados, porque pode ficar meio confuso e a gente chegar, ser levado à conclusão de que o terceiro é o titular do dado. E, na verdade, não é esse o papel, né? A gente está falando de um outro terceiro. De quem que a gente está falando nesse cenário? Sim. Terceiro nesse cenário são os terceiros que a empresa contrata e, dentro da contratação, como objeto da contratação, há tratamento de dados. Eu poderia te dizer que, assim, quase que 99% dos terceiros que a empresa contrata, de alguma maneira, tratam dados. Mas o que tem que ser feito? Da mesma forma que vai ser feita uma avaliação de riscos, né? De todo o data mapping da empresa, é interessante fazer uma avaliação de riscos desses terceiros em relação à LGPD e ao tratamento de dados. Então, vou dar um exemplo. Eu faço outsourcing da folha de pagamento. Então, é um terceiro que está tendo dados de relativos a muitas informações dos meus empregados. Então, talvez seja um terceiro relevante para eu olhar nessa gestão de terceiros de proteção de dados. Terceiros que eu contrato para fazer o armazenamento de dados. E aí pode ser armazenamento de dados tanto de colaboradores como de clientes. Então, existem vários terceiros que a empresa contrata. Eu contrato, por exemplo, ferramentas de CRM. Aquela ferramenta está tendo acesso a quantos dados? Até ferramenta de compliance, que eu utilizo num background checking ou que eu utilizo numa investigação interna. Então, é muito importante que a empresa inclua no item avaliação de riscos o item terceiros. Olhar quais são esses terceiros que podem trazer um maior impacto em relação ao maltratamento desses dados. E aí vem uma questão, né? Depois que é feita essa avaliação, o que a gente fala de gestão de terceiros? Porque aí eu vou ter que olhar, quais terceiros que eu vou ter que de repente incluir cláusulas contratuais específicas sobre... Isso é um ponto muito importante. Exatamente. Eu acho que as pessoas talvez estejam esquecendo em alguns momentos que vai ter que revisar a sua relação com esses terceiros. Vai ter que revisar a relação com terceiros. Vão ter terceiros que eu vou ter que solicitar que sejam auditados, porque eles são tão relevantes em relação ao meu negócio e o risco é tão grande que talvez faça sentido que eles me apresentam ou uma certificação ou realmente passem por um processo de auditoria. Eles vão ter que comprovar que eles têm um programa de proteção de dados compatível ao meu programa. Assim como acontece com o compliance, né? A gente conhece... Exatamente. É a mesma estrutura. Legal. Muito bem. E aí a gente falou de terceiros, né? A gente começa a entender um pouco quem são esses terceiros. A gente precisa pensar em como controlar essa situação, né? Quando a gente fala de compliance, controles internos é logo assim, a gente já criou políticas, a gente identificou os riscos, criou as políticas, a gente vai pensar num controle interno para fazer que aquela política seja efetivamente verdadeira e válida e efetiva. O que a gente pode dizer sobre controles internos num programa de compliance em proteção de dados? Olha, num primeiro momento, a gente vai precisar entender quais os dados que ele tem acesso. Por quê? Quando a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando de dados sensíveis, o grau de proteção, né, que a lei exige para dados sensíveis, ele é um grau elevado, né? É fato que hoje, como a gente não tem a NPD ainda constituída, a gente está numa situação que ainda a gente não sabe quais os parâmetros, né, que a autoridade ela vai utilizar para poder fazer efetivamente essa avaliação. Mas o grande ponto é que a gente não vai fugir um pouco de um primeiro momento a gente fazer o IRA, né? Então, como é que funciona, né, esse Internal Risk Assessment, né, que a gente vai ter que implantar por uma gestão de terceiro? E aí varia de empresa para empresa. Mas vamos supor que você tenha um sistema no qual você faz um controle, por exemplo, de um cadastro, né? Então, para você habilitar esse terceiro, no primeiro momento você faz um cadastro. E aí, às vezes, algumas empresas optam que o próprio terceiro faça o seu autocadastro ou eu tenho uma área específica que faz o cadastro desse terceiro. Então, hoje, quando a gente está falando de um programa de compliance, no decorrer desse processo de cadastro, a gente já coloca lá um background check, né? Então, normalmente, a gente olha o formulário que foi preenchido, faz um assessment para entender.
é um pouco parecido, porque no fundo, a natureza, vamos dizer assim, o procedimento é o mesmo, a natureza ela é distinta, porque eu preciso entender quais são os dados pessoais que de fato eu vou dar acesso a ele, como ele está tendo acesso a esses dados, porque às vezes ele pode ter um login que através do meu próprio sistema ele consegue acessar, ou de fato eu estou fazendo um depara, né, para o sistema dele. Mas o fato é que ali eu preciso saber. 2, quais os tipos de dados sensíveis, né, que efetivamente eu estou fazendo a troca com eles. Por quê? Porque isso faz parte do mapa de dados. Então, por exemplo, quando a autoridade, né, no D+1, pós-implantação, ele vier bater na minha porta, ele vai querer entender com quem que eu estou fazendo esse compartilhamento de dados, ou efetivamente para quem que eu estou dando esse acesso. Então, eu vou ter que ter um relatório robusto para demonstrar, olha, está aqui o meu controle. Primeiro, eu sei quais os dados que eu estou coletando. Segundo, eu sei efetivamente que tipo de dado ou categoria de dado eu estou compartilhando e dando acesso para esse terceiro. E quais salvaguardas eu estou colocando nesse compartilhamento. Exatamente. Então, assim, isso eu acho que é o primeiro pontapé inicial. Segundo, eu vou ter que trabalhar, né? E aí vai depender de empresa para empresa. Tem empresa que já está fazendo a opção de fazer a aplicação do ERA agora, que é o External Risk Assessment. Que aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a vulnerabilidade do ambiente do meu terceiro, né? Mas na prática, como eu não tenho ainda um modelo ali pronto, a empresa, na verdade, vai ter que construir seu modelo pronto para justamente chegar nisso que a Ale falou, que é trazer esse modelo e tentar aplicar o ambiente dele a esse modelo. Perfeito. Tentar ver se justamente ele é compliant com o modelo que eu estou esperando de segurança dessas informações, né, dos titulares dos dados. Perfeito. Acho que desculpa te cortar, Carol. Imagina, só um Ale, ponto que eu acho que vale a pena a gente também destacar é a questão de transferência de dados para outros países, né, Thay? Quando a gente fala de terceiros, Verdade. às vezes eu estou falando de terceiros dentro do Brasil, mas se eu estiver falando de terceiros fora, então eu tenho que verificar para que países que eu estou mandando, esse país tem um nível de proteção similar ao do Brasil ou não. Então esse é um ponto também importante na gestão de terceiros. Sem dúvida. E eu acho que esses controles, mais uma vez, né, a gente até peca aqui por repetir, mas é importante. Os controles vão ser adequados aos riscos identificados, à realidade daquela empresa. Exatamente. Não dá para a gente simplesmente... Acho que vão ter controles comuns, que vão se repetir mais vezes, mas vão ter controles muito específicos, né? E se eu puder fazer uma complementação, Claro. o que acontece? Principalmente quando a gente está falando de transferência internacional de dados, né? Normalmente a gente vai ter, além dessa questão, né, de observar se tem uma legislação ali compatível, é muito importante você colocar salvaguardas no Transfer Agreement, né? Então, normalmente, quando a gente tem esses contratos, né, com essa empresa que está sediada lá fora e que, de alguma forma, ou ela vai coletar, vai armazenar, ou ela vai fazer o tratamento desses dados, é muito importante que a gente coloque as salvaguardas que a gente espera com base na LGPD nesse contrato. Por quê? Porque pode haver um entendimento, como já há, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que eles entendem que pelo fato de eles terem uma legislação específica, eles têm que observar só o que está lá. E, na verdade, eu como empresa aqui do Brasil, eu vou estar, na verdade, sem salvaguarda, porque eu preciso que determinados instrumentos que estão dentro da LGPD sejam observados por eles. Então, se eu não colocar no contrato, ele não vai executar. Porque ele vai entender que, como ele está sediado lá fora, ele vai seguir a legislação local. Quando, na verdade, ele está armazenando os nossos dados aqui, ele precisa justamente ter a salvaguarda que eu estou tendo aqui no Brasil também. Isso é muito importante, porque eventualmente você pode precisar de mais do que o que a legislação vai te garantir nos Estados Unidos. Não, né? e isso, assim, eu afirmo contundentemente, acredite em mim, isso tem que ser feito. Porque a maioria dessas empresas, né, que estão sediadas lá nos Estados Unidos, eles têm parâmetros um pouco diferentes do que a gente vai precisar aqui na LGPD. Que é um pouco diferente quando, por exemplo, a gente está comparando com as empresas na Europa. Como a inspiração da LGPD é na GDPR, e muito do que está acontecendo lá a gente está usando como precedente aqui no Brasil, então ali eu estou um pouco mais próximo. Tá. Mas quando eu estou falando de outros, né, Estados Unidos, ou por exemplo, eu estou falando de um ambiente, né, do continente lá do Oriente, é um pouco diferente. Então, se a gente não tiver salvaguarda no contrato, a gente não vai conseguir executar depois. Não, e vale comentar que, inclusive, na Europa, já existe, as autoridades locais já estão aprovando modelos
de cláusulas. Isso aí. Ah, que legal. Então você pode submeter à autoridade um modelo de cláusula, né, que você entende que seria a sua salvaguarda, e a autoridade analisa, e se ela aprova, ela dá um standard, dá uma validação de que aquilo é um standard que você pode usar nos seus contratos. Nossa, que segurança, né? Exatamente. Que procedimento inteligente. Eu gosto de trazer sempre exemplos, e eu outro dia eu tive numa conversa, uma empresa de tecnologia, não vou entrar em detalhes, mas tecnologia para call center. E você tocou num ponto muito legal, tá? Quando você falou assim, tem alguns dados que eu não vou poder deletar. O cara vai ligar para mim, o titular do dado vai falar, deleta esse dado. Você fala, não posso, eu estou obrigado a manter isso por 20 anos. E o que eu achei legal é que tem alguns controles que, por exemplo, vão viabilizar que você delete, mas não delete. O que isso quer dizer? Você vai colocar isso num cofre. Exatamente. Um lugar que vai estar bloqueado para acesso, ninguém mais mexe nisso, só um super user ali com o log de tudo que ele fizer naquele sistema. Então vai dar muita segurança, né, para a empresa. Então também os controles também vão envolver muitas vezes questões de soluções de tecnologia que vão ser importantes. Em adição a isso que você falou, Kalai, lembra quando eu falei da questão da política de retenção? Por que isso é importante? Porque isso vai ter reflexo no controle. Isso quer dizer o seguinte: se hoje eu respondi para o titular do dado que, por exemplo, eu só posso apagar daqui a 20 anos, daqui a 20 anos eu tenho que apagar. Perfeito. Você Então, assume se eu não compromisso. tiver justamente o controle e a gestão sobre isso, eu não vou conseguir nem honrar com o compromisso ou com aquilo que de fato eu me comprometi perante ao titular dos dados. Perfeito. Se a gente levar para um universo talvez ali do Serasa, que todo mundo que gostaria de poder deletar as dívidas, essa já é uma piada pronta em LGPD hoje. Sim. Mas a gente sabe, né, nos prazos prescricionais, que são super importantes serem observados, aquela informação restritiva, depois de um determinado momento, ela também tem que cair, né? Lembrando que no caso do Serasa, né, sempre, né, eu faço uma crítica sobre isso, mas na verdade eles têm uma legislação do cadastro positivo. Então, eles têm lá uma lei específica que permite com que ele possa fazer o tratamento desses dados. E aí você só tem o direito do opt-out, né? Então, se você quiser estar fora, você tem que pedir para excluir seus dados. Mas, assim, by design, né? Vamos chamar assim, isso já está lá dentro. Né? Já nasceu assim, nesse momento. Exatamente. Muito bem. Bom, falamos dos controles, e aí, Ale, eu queria te perguntar sobre monitoramento e auditoria. Essa também é uma forma que a gente trata nos programas de compliance. Imagino que num programa de compliance em proteção de dados, você também vai ter um papel muito importante de monitorar se o seu programa está funcionando, né? Você consegue enxergar já isso funcionando? Como é que você pode... Sim. Isso remete a uma das primeiras perguntas que você fez, né? Quem que é o dono do programa? Então, eu tenho a mesma posição que a Tati, que é um programa da empresa. Óbvio que você vai ter um sponsor, que seria o DPO, né? No nosso caso, a legislação chama de encarregado. Um nome fantástico, um nome fantástico. Na verdade, assim, eu falo que assim, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. As pessoas não querem ser chamadas de encarregado, porque é chique ser chamado de DPO. Mas como encarregado, talvez fique menor a responsabilidade. Mais seguro, é um cargo mais seguro. Então, assim, né? Talvez o LinkedIn faça sentido colocar encarregado ao invés de DPO. Vamos pensar sobre isso. Mas tirando a brincadeira de lado, o que eu diria é o seguinte, na minha concepção, o ideal é que as empresas criem um modelo descentralizado de gestão do programa de proteção de dados. Em que sentido? O programa é de todos, então todos têm a responsabilidade sobre esse programa, e eu tenho um sponsor que seria o tal do encarregado. Perfeito. Esse sponsor, um dos pontos que ele tem que focar é no monitoramento. Ele vai focar nos controles, se os controles estão funcionando, e vai monitorar se o programa está funcionando. Peraí, aquilo que eu coloquei como responsabilidade da área X, ela está fazendo? A área Y está fazendo? Porque é um modelo descentralizado. É um modelo em que eu tenho que realmente repassar responsabilidades para cada área. Faz muito mais sentido, por exemplo, eu colocar para a área comercial alguns procedimentos do que o DPO ter que ficar indo lá na área comercial e efetuar o procedimento. Né? Exatamente. Aí a gente vai pegar esse herói e transformar ele em Marte, porque ele vai morrer. Exatamente, vai morrer. Vamos dar uma tônica de marketing nisso. Né? A gente tem os champions de privacidade. Isso, também. Faz todo sentido. Então, sem dúvida. Principalmente dependendo do tamanho da empresa, faz sentido que você tenha naquela área o champion de privacidade. É verdade. Né? Se você tem muitos dados expostos, né, sendo influenciados por múltiplos players ali durante o dia. Né? Exatamente. E aí, esses champions vão ajudar, né, com que a gente faça a implantação do quê? Das pílulas de privacidade. Exatamente. Né? Então, assim, tem que dar uma tônica de marketing, porque daí a pessoa gosta, né, de ser o champion. E eu acho que você tem toda a razão, né? Porque no universo a gente fala de novo de um call center, por exemplo,
exemplo, imagina o volume de dados que estão ali disponíveis sendo tratados por múltiplas pessoas que atendem aquelas ligações ou fazem ligações ativas para tentar vender. Então você tem um champion que está ali na área, que sabe mais ou menos o que está acontecendo e pode ser um orientador desse tema naquele universo, né? Muda tudo. Muda tudo, é sensacional. Agora, só terminando à minha colocação em relação à auditoria, assim como o programa de compliance anticorrupção, o programa de compliance de proteção de dados também tem que ser auditado. Ele pode ser auditado internamente, através de uma auditoria interna, e sempre vem aquela questão, essa auditoria está preparada para isso ou não? Ou você chama, né, uma empresa especializada para fazer essa auditoria. De Sem tempos dúvida. em tempos é muito importante, até porque, de novo, é um programa, né? Um programa contínuo. Então, ele precisa ser aprimorado. Eu só vou conseguir aprimorar se eu tiver uma avaliação de riscos periódica e uma auditoria periódica. Faz todo sentido. Olha, eu também acho que isso é um papel fundamental, principalmente quando você tem riscos mais relevantes ali de dados sensíveis, de novo, né? Voltando para um risco de um problema muito grande que você pode enfrentar. Então, auditar para ter certeza que aquilo ali está como deve estar é fundamental. E aí, tá, eu queria te falar de uma coisa que gerou dúvida para mim no começo, quando a gente pensa em canal de comunicação, né? No caso do compliance, a gente fala muito em canal de denúncia. No caso de canal de comunicação num programa de proteção de dados, isso vai ter uma finalidade um pouco diferente. Às vezes uma coisa um pouco mais operacional, quando o titular do dado quiser simplesmente fazer uma retificação no seu cadastro, ou ele quiser a exclusão do cadastro, quando a gente está falando às vezes de um e-mail marketing, uma coisa bem beabá, mas pode ter uma importância muito grande e até ser recebido mesmo alguma comunicação como um risco de vazamento, ou eu sei que tal pessoa pode estar com alguma intenção errada, fazendo um plano para subtrair banco de dados de alguém, aí já alguma coisa mais complexa. O que vocês podem esperar de um canal de comunicação, uma recomendação de um canal de comunicação efetivo em proteção de dados? Eu vou dar uma recomendação prática, tá? O que acontece? Toda vez que a gente cria um canal novo, isso cria um custo e às vezes cria confusão, né? Com a forma como você vai se comunicar. Então, a primeira coisa, você precisa entender quais são os canais de comunicação existentes hoje dentro da empresa. Primeiro, com o seu cliente, titular do dado. Segundo, com o seu empregado, porque ele também é o titular do dado que, de alguma forma, você está usando as informações dele no tratamento naquela relação de trabalho. Então, vamos pensar um pouco, né, num cenário das empresas que a gente já tem alguma coisa instituída. Então, normalmente, o que você tem? Você falou bem do call center. Então, às vezes, você tem uma situação que você pode entrar em contato, né, via telefone, ou você acessa o saque via site, por exemplo, né? E ele tem também o canal da ouvidoria, né? Em determinados mercados regulados, a ouvidoria, inclusive, é obrigatório, né, a existência da ouvidoria. Então, hoje, a forma como eu estou me comunicando, né, com o meu cliente, né, o titular do dado, ele tem lá esses 3 canais de comunicação. Eu vou ter que treinar essas pessoas, esses atendentes. Perfeito. Porque esses pedidos, né, dos direitos individuais desses titulares vão acontecer. Você deu alguns exemplos. Então, por exemplo, o direito de excluir o dado, mas a gente também está falando do direito, por exemplo, de retificar o dado, né, essencialmente. E também a gente tem o direito de que ele quer saber quais os dados ali, né, que de fato você está tratando. E isso me remete, assim, a 10 anos atrás, eu tive uma questão específica com uma operadora. E as minhas informações foram parar num aplicativo X, que aí você colocava o número do meu telefone fixo, ele dava todo o meu endereço lá. Uau! Todos os dados. E aí eu descobri da pior maneira, mas tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu fui me dirigir, né, a um atendimento ali num quiosque do shopping, ele não tinha essas informações, ele me mandou lá pro centro da cidade e eu fui. Aonde que eu quero chegar com isso? Hoje, se isso acontecesse nessa realidade, que a LGPD entrasse em vigor, você pode ter certeza que essa operadora, né, ela, além dela sofrer as penalidades, por exemplo, junto à Anatel ou Senacom Procon, eu também teria um terceiro canal que é justamente a INPD. Por quê? Porque, sob o ponto de vista do exercício do direito titular, eu tenho o direito de saber quais informações que você tem e aonde que, na verdade, você disponibilizou. Então, esses são pontos que são relevantes, porque, primeiro, até por uma questão de, se hoje você como titular do dado, você já tem esse canal, utiliza o mesmo, mas dá o treinamento. Perfeito. Tem que dar o awareness, né, que é o ponto da lei, que você precisa treinar não só, né, porque às vezes o call center não é interno, ele é externo. Perfeito. Então, todos aqueles que, de fato, eles estão na cadeia de entrega de serviço, eles precisam ser efetivamente treinados.
Então, por exemplo, empregado, né? Hoje ele tem alguns canais. Então, quando a gente está falando, por exemplo, um código de conduta relativo ao compliance, ele tem o direito de ter um canal ali de denúncia que tem que estar à disposição dele, tem que ser de fácil acesso, tá certo? Não quer dizer que ao longo, né, dessa jornada da questão da privacidade, eu também não vá fazer uso desse canal de denúncia. Porque, eventualmente, o empregado ele pode ingressar com essa reclamação dizendo que está tendo um abuso do uso das informações dele. Então, eu acho que os canais são os mesmos. Se não existe hoje na sua empresa um canal específico de contato, seja com o titular de dado ou seja com o empregado, você tem que criar. Aí sim, aí tem que criar. No caso concreto, se eu tiver, eu uso os mesmos canais, mas eu tenho que ter certeza que as pessoas que vão dar atendimento, né, para esse público, eles vão estar evidentemente treinados. Aí eu acho que entra também de novo a questão do risco, né, do perfil da empresa. Vão ter empresas que a gente já sabe que vai ter uma demanda muito grande em relação à solicitação, principalmente na hora que a lei entrar em vigor, porque são empresas que têm volume alto de e-commerce, são empresas que de alguma maneira têm uma interação muito forte com clientes. Então você pode ou fazer como a Thay comentou, ou criar um canal exclusivo, mas, de novo, essas pessoas de outros canais precisam ser treinadas até para direcionar o cliente ou o empregado para o canal certo. Porque que vai ter dúvida em relação a qual canal usar, isso eu não tenho a menor dúvida. Claro. E que, certamente, na hora que o cliente quiser fazer a primeira reclamação, ele vai entrar, provavelmente, em contato com o saque, isso também vai acontecer. Pô, muito bem. E antes da gente passar para a recomendação, que a gente sempre tem ao final do nosso programa uma recomendação para a nossa audiência, eu queria lembrar a todos que a LEC oferece cursos de proteção de dados nos mais diversos modelos e, tradicionalmente, ao final de todo ano, a LEC realiza um congresso, um evento de porte maior, que este ano vai se chamar LEC Data Protection Summit. Então fica desde já o meu convite para todos que queiram saber mais sobre este assunto, para que estejam conosco nos cursos e também no nosso congresso. Partindo para a recomendação, eu gostaria de deixar livre para vocês, como eu sempre digo, né? Mas se vocês tiverem algo que possa ser útil para o nosso ouvinte nesse assunto de proteção de dados, seria de bastante valor. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa? Estou surpreendendo vocês agora com... Na verdade, a gente tem uma indicação, mas a gente pode indicar o próprio artigo? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Então, tá o Jabá está liberado. O Jabá está liberado? Claro. Nós escrevemos juntas, né, tá, um artigo exatamente sobre esse tema, Programa de Compliance de Proteção de Dados, na revista CAC, que agora acabou de sair uma segunda edição. Aonde que tá, Thay? www.legiscompliance.com.br. Legal. Repito, www.legiscompliance.com.br. E é digital, pode ser feito download. É digital, exatamente. É uma coletânea de artigos de diversos temas, mas tem 2 artigos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que eu acho que vale a pena o público dar uma olhada. Legal. Gente, obrigado demais pela presença de vocês. Eu podia estar mais feliz de estar com vocês hoje para falar desse assunto e recebê-las por aqui pela primeira vez. Espero que vocês voltem em outras oportunidades, principalmente depois de agosto, que esperamos essa lei finalmente entre em vigor e não vai haver nenhuma outra prorrogação. Aliás, se vocês sabem de algo sobre prorrogação, vai haver prorrogação? Não vai haver prorrogação. Não, ó. Essa é a aposta dela. Eu acho que no Brasil tudo é possível. Eu não gostaria que acontecesse prorrogação. Nem eu acho que já deu. Eu acho que a gente tem que começar a encarar mesmo o cenário, senão essa coisa não começa de verdade nunca. Gente, obrigado, valeu demais. E você, se você ainda não segue o canal da LEC aqui no YouTube, passe a seguir o canal da LEC, ative as notificações e aí você será alertado quando novos conteúdos estiverem disponíveis. Valeu!